de Cristão, com o pastor Renato Costa e participação do irmão Almir José. Responsabilidade com a palavra de Deus. Ar de seriedade na sua rádio Missões Web. Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Mais um Papo de Cristão ao vivo aqui para você, direto da Missões Web, a rádio que faz missões com você. E lembrando a você que também pela Palavra da Verdade, a rádio web Palavra da Verdade, também compartilhando do programa Papo de Cristão. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Louvado seja Deus. Aleluia. Mais uma segunda-feira juntinho com você, meu irmão. Juntinho com você, minha irmã. Falar da palavra de Deus. Falar de assuntos delicados, assuntos que poucos gostam de comentar, de falar, né? Porque traz um ar, vamos dizer assim, difícil de falar, é um ar que ninguém gosta de falar, na verdade, né? Mas faz parte da palavra de Deus. E hoje, como é que você tá, meu irmão? Como é que você tá, minha irmã? Tá bem? Eu tô meio gripado, graças a Deus, vou dizer assim, com o corpo todo moído, todo amassado, mas aqui estou, louvado seja Deus, para mais um Papo de Cristão. E claro, meu irmão Almir José está aqui comigo nessa segunda-feira, louvado seja Deus, para também estar dividindo contigo um pouco da palavra de Deus, louvado seja Deus. Boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor. Graças a Deus, estamos aí mais uma vez, participando aí desse programa Papo de Cristão, onde a gente aprende muito, né? Graças a Deus, fazendo parte aí, poder aprender mais da palavra, poder falar da palavra, ouvir Deus falar conosco, porque nesse Papo de Cristão é sobre a palavra de Deus que, né, vai fluir na nossa mente, no nosso coração, e assim vamos aprendendo mais. E boa noite a todo mundo, que Deus possa estar abençoando a cada um e assim renovando o nosso entendimento, pois estamos em Cristo Jesus. E nele nós renovamos nossa visão, nosso entendimento, né? O nosso conhecimento assim aumenta em Cristo Jesus. Nós possamos todos estar participando nesta noite para a glória do Santo nome do Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Então vou mandar aqui meu abraço para o pastor Davi Rocha de Santa Cruz, louvado seja Deus, meu amigo, meu camarada, está sempre com a gente, né? Sempre nos acompanhando, compartilhando o link, está sempre aqui apoiando a rádio Missões Web, a rádio que faz missões com você, meu irmão, essa rádio, querido, querida, que entra por dentro das portas da sua casa com uma palavra, né? Com gestos, porque a rádio é envolvida também nas obras missionárias, né, irmão? Isso. Está sempre aqui apoiando, está sempre envolvido na obra de Deus. Por isso nós falamos que nós fazemos missão com você, irmão, porque nós fazemos mesmo missão com você, tá? Louvado seja Deus. E hoje, meu querido, hoje, minha querida, louvado seja Deus, hoje o programa tá pra lá de especial, polêmico. Hoje nós vamos estar falando sobre hipocrisia. Esse é o tema, né? Né, irmão Mi? Às vezes muitos não querem falar, né? Muitos não querem comentar, muitos não querem falar sobre isso porque causa a divisão, não é divisão do povo de Deus, mas separa o joio do trigo, né? Aqueles ou aquelas. Tá, irmão? Quando eu começo a falar da palavra, a palavra vem até a mim também, tá, irmão? E aqui a gente não vai falar de denominação B ou denominação C. Nós estamos falando aqui, queridos, da palavra hipocrisia. Que na sua essência, a hipocrisia, né? Ela abrange, você não... vamos dizer assim, a arte de você cobrar das pessoas o que você mesmo não faz, o que você mesmo não procura, né, a fazer, mas cobra das pessoas. Bem por aí, hipocrisia, ela não mostra sua real intenção, mas sua real intenção. E nós vamos entrar nesse assunto, né, irmão? Isso. Aqui essa noite, porque, queridos, é impossível, queridos, é impossível, louvado seja Deus,
você que está aí do outro lado, ter uma intimidade com Deus, ou dizer que tem uma intimidade com Deus, sendo um hipócrita. É impossível você ser um grande pregador ou uma grande pregadora, ou um grande pastor ou alguma pastora sendo um baita do hipócrita. E às vezes é tão difícil para mim falar, porque às vezes a gente nos apanha nessa situação, né, irmão? Você ser frágil, você estiver passando um momento de fraqueza, é uma coisa. Para você, na sua dissimulação e na sua hipocrisia, louvado seja Deus, querer viver dessa forma é diferente. Né? E hoje nós estamos aqui, mais uma noite, louvado seja Deus, obrigado pela forte audiência, irmão, que vocês têm nos dado, querido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não mede a audiência pelo Facebook, não. A audiência da rádio é medida pelo aqueles que estão ouvindo pela rádio. É aqueles que estão lá ao alcance da rádio. Aleluia! Né? E hoje nós temos um grande programa aqui na Missões Web, irmão, que é o programa da congregação que se chama programa Profetizando no Vale. Ela não passa pelo Facebook. E é uma dos maiores campeões de audiência da Missões Web. Não passa. As irmãs, elas fazem o programa só via rádio, Palavra da Verdade e Missões Web. Missões Web é um grande campeão de audiência esse programa. Então, meu amado, meu querido, para você, querido, para você, querida, que louvado seja Deus, acha que a nossa audiência é medida pelo os compartilhamentos, as curtidas do Facebook, Instagram, não, você está enganada. Louvado seja Deus. E a nossa intenção aqui, né, irmão, não é ganhar curtidas, nem ser conhecido, né, nem passar alguma coisa para vocês, meus irmãos, a qual nós não somos. Nós queremos passar para vocês a palavra, que nos conflita, né, irmão? Isso, que passa primeiro por nós. Isso, e é difícil de a gente viver. E nós encontramos muitas vezes obstáculos sendo por nós mesmos, o grande obstáculo, nós mesmos, por nós sermos seres humanos falhos, né? E nós encontramos esse grande obstáculo. E nós vamos chegar lá, que nós vamos falar da vaidade, porque tudo é isso, vai levar à hipocrisia, a vaidade, simulação. Não é isso, meu irmão? Fica à vontade, meu irmão, louvado seja Deus. Aleluia. É um tema tão... não sei dizer se ele é frágil, mas um tanto forte, porque ele, como o pastor falou, ele primeiro a gente acaba olhando para dentro da gente, né? A hipocrisia, a gente pensar na hipocrisia, a gente pensar e isso se eu primeiro examino a mim mesmo primeiro, né? Exato. Apóstolo Paulo vai falar lá, examine o homem a si mesmo. Difícil, não sei, isso na minha visão, né, no caso. Posso falar na minha visão, isso. Porque é difícil, não gosto de olhar para outra pessoa, e criticar sem olhar para dentro de mim primeiro. Porque eu sou o primeiro olho primeiro para dentro de mim. A palavra mesmo de Deus mesmo vai falar. Antes de... Não tem como você tirar o cisco do olho do teu irmão se você não tirar a trava que há no teu. A trava. Depois de lá e... tira a trava primeiro dos teus olhos para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Não tem como eu não olhar para mim mesmo, olhar para o meu irmão e não olhar para dentro de mim primeiro. Que nós possamos realmente aprender com a palavra de Deus hoje, porque infelizmente tenho visto ao longo dos anos dentro da igreja, muitos frágeis, muitos crentes frágeis, não gostam nem de ouvir uma correção, por exemplo. Por que não gosta de ouvir uma correção? Porque ela já está olhando para o irmão. Você não tem moral para falar comigo. É que nem a igreja de Coríntios. Então,
Então fica até difícil de você, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai falar, suportáveis uns aos outros. Fica até difícil você dar um suporte ao irmão, porque o irmão já está te olhando, já está te condenando, já te vê de uma forma que acha que você não é capaz de ajudar ele. Verdade, isso aí. É por aí. Aí, dessa forma, passando por um estudo na escola bíblica, a revista toda, a lição toda do trimestre veio falando sobre sutileza de Satanás. Desse jeito aí. Isso dentro da igreja, isso foi dentro do povo cristão, dentro da família, dentro da igreja, atitudes que a gente acha que não tem nada a ver, atitudes que parecem simples, que não vai afligir em nada, a gente acha que está certo no nosso próprio entendimento, não aceita uma correção bíblica, né? É verdade. Principalmente da palavra, a gente está deixando de examinar a palavra para poder ouvir Exatamente. um conselho que não é bíblico, que é próprio, que é vontade própria, ou seja, a gente está deixando de examinar as escrituras, na verdade, né? Verdade. Isso aí. E a hipocrisia, ela está tomando conta da igreja, né? Louvado seja Deus, glória a Deus, né? Quero mandar também aqui um abraço aqui que está Irenice Maria, louvado seja Paulo Fraga, louvado seja Deus, paz, aleluia, louvado seja Deus, tudo aqui ligadinho na Missões Web, aleluia, é aquele abraço. Aqui em Mateus 23, Jesus, ele começou já a pegar os fariseus, né? E aqui no Mateus 23, ele vai repetir a palavra hipócrita várias vezes. Várias vezes ele vai repetir a palavra hipócrita. Queridos, a hipocrisia, ela nasce de uma religiosidade, porque acha que vai ser salvo pelas obras religiosas. Quando Paulo fala aos Efésios, que capítulo 2, no capítulo 2, né, que ele vai falar, nós somos salvos pela graça, mediante a fé de Cristo, não pelas nossas obras. Mas ele está falando da obra da lei. Ele está falando da obra da lei, ele estava se apontando para a lei. E aqui em Mateus 23, ele vai começar assim, olha só como Jesus, ele estava ali já, né, com esses fariseus. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Você está entendendo, meu irmão, o que Jesus falou? Observai-vos, tudo que eles digam, façam o que eles digam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não a praticam. Aí vai se enquadrar lá no hipócrita. E ele vai seguir esse texto aqui, meu Deus, ele vai chamar mesmo na chincha os fariseus, que naquela época tinham boas aparências, vestidos de cetim, de seda, eram bonitos por fora, mas dentro ele chegou a comparar como sepulcros caiados. Está aqui nos 7 reais, nós vamos chegar lá. Querido, compartilhe esse link, compartilhe aí www.tvradio.ong.br. Querido, que é de suma importância isso para você que é cristão, para você que não é cristão, né? Divulgue isso. Porque muitos têm medo de confrontar isso. Isso está entrando na nossa igreja. Ou seja, queremos ter somente aparência. Queremos dizer para o mundo fazer isso e aquilo e nós não fazemos. Olha lá, alguém está lá que chamam de mundano, que eu acho uma péssima qualidade quando fala mundano. Querido, se Deus escolheu, se Deus é que escolheu, como é que eu vou chamar um escolhido do Senhor que está lá fora de mundano? Mas pastor, a Bíblia fala que é Ele que escolheu, Ele que nos amou primeiro, Ele que chegou até a nós primeiro. É bíblico, eu não estou falando uma mentira, é bíblico. Se fosse por nós estávamos lá fora ainda no pecado, estávamos lá se deleitando, se fosse por nós, se não fosse Jesus nos amar primeiro, se não fosse Ele chegar até nós
primeiro. E o que acontece? Tem muita gente se sentindo a laranja, a última laranja da quitanda, a última água que está lá no deserto, a última poça d'água do deserto. Romanos capítulo 11, verso 36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em João vai dizer que sem ele, tudo que foi feito não seria feito. Qual é a nossa participação nisso? Nenhuma. É isso, pastor Renato. Não temos. A participação na salvação não temos. É Cristo fez tudo. Foi Ele que nos fez, Ele que morreu na cruz, foi Ele que nos deu a graça. E Ele que nos amou primeiro. E Ele disse, tudo que meu pai, todos aqueles que meu pai me der, eu jamais os lançarei fora. A nossa participação na crucificação foi crucificá-lo. Isso aí. Foi crucificá-lo. O nosso pecado crucificado. Aí ele fala aqui no Mateus, o irmão Mir, dizendo, olha só, observai-vos eles. Eles são dom de palavra, não são? Porque Jesus está falando, observai-vos, pois praticai tudo que vos disserem. Palavra. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem, o que dizem não praticam. Queridos, queridas, o que mais nós vemos é esse tipo de fariseísmo. É falar e não praticar. Eu tenho gente, é falar, praticar, quando você vai ver lá, tá com foto na praia. Eu não sou. Eu não sou acusador disso ou daquilo. Para mim, o Evangelho é liberdade. Nós não somos refém. Depende do que você vai fazer lá. Mas critica. Usa de autoridade da palavra, mas não traz. Aí tá lá com foto de biquíni, outro tá com foto de sunguinho, tá lá na beira sem camisa, tá lá não sei aonde. O que tem na praia? Um monte de mulher pelada, filho. Porque os cada dia que passa, os fios dentais são... Pô, você vai lá fazer o quê? Você vai ver nudez. Pô, depois quer pagar de bom santo, de teólogo, de teóloga. Eu não entendo isso, querido. Não dá para entender. Então ele diz, observai-vos. Observai-vos, observe eles. Façam o que eles falam, porque é a palavra. Façam o que eles falam. Mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que falam. E está cheio, está contaminando o nosso meio evangélico isso, o mau testemunho. Jesus viu aqueles fariseus, né, irmão, né? Tá achando o santo dos santos. Eles tinham a posse da Torá. Eles ensinavam, eles faziam, eles tinham a palavra. Eles faziam para o seu bel prazer. Mas no número infinitamente maior de fariseus não praticavam a palavra. Por isso que fomos caindo para afastar de Deus. Conheciam roupas bonitas, lindas, templos lindos, bem cuidados, sepulcro caiados. Louvado seja Deus. Aí ele vai lá para o verso 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre o ombro dos homens, eles põem nem com um dedo, e querem movê-los. Não, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aleluia, meu irmão. Colocam a religiosidade sobre o ombro do homem. Isso é aquilo outro, é isso. Mas eles mesmos não sabem, fazem. Muitos, queridos, vivem aí adulterando, se prostituindo. Muitos vivem aí na internet, no privado, cantando a mulher do próximo, sendo galanteador, galanteadora. Muitos sepulcros calhados. Sepulcros calhados estão mortos por dentro. A Bíblia vai falar que tem palavra. Tem isso e tem tudo. Mas fala, mas aqui para que nós possamos observar. E eles pensam, irmão, que eles vão ficar longe dos olhos de Deus, que o pecado vai ficar encoberto, vai saber manipular, porque geralmente essas pessoas são manipuladoras.
Elas querem manipular pessoas. Eles conseguem ter essa facilidade de manipular pessoas. E se não for do jeito que elas querem, não serve. Você não presta, você é isso, você é aquilo outro. São manipuladores usando a palavra. Vamos ficando aqui, eu fico até no 14 aqui, vou deixar o irmão fazer também essa apanhada aí, do 3 ao 4, aí depois a gente vai seguir esses 7 ais que Jesus chamou ele entrando, vamos lá para depois, vamos lá para Gálatas. O programa hoje, querido, vai compartilhando que o programa hoje é um programa que vai quebrar o tabu de muitos. Muitos. Vai entrar até um pouco numa área política, porque eu vou chegar até lá. Esses falsos pastores que defendem pessoas que querem liberação das drogas, que querem casamento de pessoas do mesmo sexo, que querem falar que seu filho e a sua filha, se ela nascer menina, não é menina, se nascer homem, não é homem. Eles têm que escolher depois, mesmo tendo seus órgãos genitais ali, ser macho e fêmea. Essas pessoas estão incubadas. Elas estão incubadas. Satanás já está chegando dentro das congregações, estão fazendo sinagogas. Louvado seja Deus. Sinagogas, eu falo, querido, eu não falo da boca para fora, porque eu tenho bastante exemplos aqui. Tem bastante exemplos. Tá? Se eu falar que eu ganho um processo, ganho isso, ganho aquilo outro. Falam, mas não fazem. Hoje tá forte o assunto, hein? E falando aqui sobre a palavra de Mateus 23, o pastor leu até, versículo 4. Continuar aqui do versículo 4 em diante. Há um fardo pesado, como o pastor já até como me ensinou, e difícil de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens, alargam os seus filactérios e compridam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não sabeis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. É isso aí. Infelizmente é o que a Bíblia está falando, é Jesus já falar aqui, é a palavra de Jesus, está até em vermelho. Está até em vermelho, é Jesus falando aqui. Infelizmente, muitos buscam conhecimento, buscam teologia, ou ganhar conhecimento e para poder ter reconhecimento onde devia prestar reconhecimento àquele de quem é direito. De quem é dono, né? Quem é dono realmente. Louvor da adoração é ele. Infelizmente muitos veem o ministério como crescimento. Mas na verdade, Jesus mesmo vai falar que quer ser maior no reino dos céus, sirva a todos. Ou seja, seja o menor. O maior no reino dos céus. Alguém perguntou, não lembro se foi os discípulos que perguntou. Foram os discípulos que perguntou, Senhor, mestre, quem é maior no reino dos céus? Faça-se menor. Esse menor é o maior. O menor no reino dos céus o maior no reino dos céus é o menor. É aquele que serve a todos. Ou seja, Jesus falando de si, né? Jesus veio falando de si, ele veio para morrer por nós, no nosso lugar, nos servindo, nos salvando de nós mesmos, do nosso próprio pecado, do nosso próprio deleite. Mas infelizmente é o que nós temos visto.
ou seja, fazendo obras na igreja, obras para ser reconhecido, para ser revisto, para ser reconhecido como o mestre, como para ser reconhecido pelos homens. E que nós precisamos, né, levantar o nome de Cristo. Quantas vidas, quantas almas, quantas pessoas precisando de salvação, e muitos de nós, estou falando nós porque eu estou inserido nisso, eu preciso tomar cuidado também de não cair na mesma... É isso aí, estamos inseridos. Na mesma armadilha, a astúcia do inimigo, né? O inimigo está usando aí o ego, botando o próprio ego do homem para poder, né, ser pego, para que o homem seja pego na sua própria astúcia. Então que todos possam ter cuidado com suas ações, com seus atos. Louvado seja Deus, glória a Deus, né? E ele veio falando, né, nessa parte aí, de saudações na praça, aqueles que, né, querem aparecer mais do que fazer mais, né? Nós, queridos, nós precisamos fazer mais do que falar mais, né? Jesus, ele falou bastante, sim, mas ele fez muito mais do que falou, né? Praticou o amor, a caridade, a bondade. Pastor, mas o senhor vai entrar naquele vocação, chamado, eleição. Querido, a igreja é um todo. E a igreja ela tem que viver o evangelho. Porque só vai ao céu se for chamado de igreja. Se não for, não vai. E Jesus aqui, ele olhou para os fariseus. Para você ter uma noção, os fariseus e os saduceus foram os que mais contribuíram para que Jesus fosse morto, fosse crucificado. Com aquele todo saber, com aquele toda, né, letra, eles contribuíram para Jesus ser crucificado. Os que mais, os fariseus e os saduceus, que eram duas seitas judaicas, né, que viviam ali. Né. Quando por que a gente quer chamar alguém de hipócrita, a gente chama de fariseu? Porque eles eram hipócritas. Aí quando a gente quer falar que alguém hipócrita no nosso meio, a gente fala fariseu. Mas fariseu era uma seita, era um grupo que tinha ali no judaísmo, os saduceus também. E foram eles os que mais cooperaram para que Jesus fosse crucificado. Como? Mentindo, falando mentira dele, atacando ele, né, olhando ele, porque eles tinham medo deles perder, né? Eles tinham, porque Jesus falava a verdade, e falava tanto a verdade que aquele estava de frente para os fariseus. Ele, olha o que ele disse, esse texto todo, no capítulo 3. Isso é muito importante, gente. Isso aí é muito importante. A gente tem que despertar, abrir os olhos, que a igreja ela não foi feita para agradar A, B e C. A igreja foi feita, louvado seja Deus, para continuar resgatando vidas, almas, para Jesus. E quando nós viramos as costas para isso, louvado seja Deus, o reflexo é destruidor. Né? Vamos dizer assim, não há motivação, não é motivação, não tem contribuição para a igreja. Ele vai dizer, vós porém não queira ser chamados de rabi, porque eu sou vosso mestre, saber que o Cristo, todos vós, sois irmãos. Ou seja, às vezes as pessoas querem reconhecimento para si próprio. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo lá. E a igreja luta para que um só seja reconhecido, que é Jesus Cristo. É Ele que tem que ser reconhecido. A congregação aqui do Profetizando do Vale, a gente, aqui é o programa Papo de Cristão, da Rádio Missões Web. Tudo que eu falo aqui é responsabilidade minha, do Papo de Cristão, e o irmão fala dele, é responsabilidade dele. Tá? Não tem nada a ver com a congregação Profetizando no Vale, tá? Fica bem claro. Nós fomos lá, eu estou dando testemunho, saímos daqui, fomos para a Fonte Limpa, lá na casa da missionária Monique, culto benção, palavra forte, né? A palavra, louvar Deus operou, aleluia, graças a Deus. Somos poucos, mas fomos fazer a obra. Fomos lá e Deus operou naquele lugar. E a igreja ela tem esse potencial dado por Deus de você sair da zona de conforto e anunciar o evangelho, falar das boas novas.
Hoje, a dissimulação, a hipocrisia, o que é dissimulação? Vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 2, irmãos. Olha só, o que Paulo vai falar para Pedro. Pedro que andou com Jesus. Pedro que foi chamado na frente de Paulo ainda por Jesus. Ó, vem que você vai ser pescador de alma. Olha o que ele falou lá no versículo 14. Mas que vi que andavam bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentil, como que é obrigar os gentios a viver como judeus? E aqui, se você pegar o texto, não vou ir porque é muito longo, nós estamos no texto de Mateus 23, vai dizer que a dissimulação de Pedro era tão grande que até Barnabé, que era companheiro de Paulo, que andava com Paulo o tempo todo, caiu na dissimulação, começou também a dissimular. O que é dissimular? Dissimular, uma pessoa dissimulada. Uma pessoa dissimulada, diz o Aurélio, diz a palavra de Deus, que é uma pessoa que não mostra a sua real intenção. Você olha para ele, você não consegue definir o que ele quer. Ele dissimula. Ele não mostra uma real intenção. E ele cabe na palavra hipócrita. Dissimulado, hipócrita. E Pedro estava fazendo isso, estava dissimulando, estava sendo hipócrita. Ao tempo de que Barnabé de influenciar outras pessoas. Porque essas pessoas, os hipócritas e os dissimulados, eles manipulam as outras pessoas. São pessoas manipuladoras. Quando você vê, querido, uma pessoa muito se fazendo de coitadinho, né, de vitimado, sai fora. Sou vítima da sociedade, sou vítima do meu pastor, sou vítima da minha congregação, sou vítima daquele irmão que está falando mal de mim. Vitimação não é. Ser vítima é uma coisa, agora fazer de vítima é outra coisa. São pessoas dissimuladas, pessoas que não mostram a sua real intenção. Estão no nosso meio, mas não mostram o que querem realmente. E Pedro estava fazendo isso, meus amados. Pedro estava fazendo isso, meus queridos. Ao ponto que ainda conseguiu arrastar Barnabé. Entendeu, irmão? Conseguia arrastar Barnabé. Estava com os judeus, o texto vai dizer que quando chegou os maiorais da igreja, Pedro passa o lado dos maiorais da igreja. Aí quando para lá vinham os gentios, vamos com os gentios. Quando chegavam os maiorais da igreja, rejeitavam os gentios. Lá, ímpios, impuros, não pode comer, porque os judeus não podiam nem comer na frente deles. Nem as refeições poderiam fazer. Eles viam como os gentios como ímpios, como pessoas impuras. Suas refeições não poderiam ser feitas na frente deles. Agora você vê, um homem que andou com Jesus, um homem que viu os milagres que Jesus fez, um homem que viu Jesus acalmar a tempestade, fazer ele andar sobre as águas. E o cara vai lá e dissimula. E o cara vai lá e... Por isso, querido, que nós temos que ter vigilância. Isso é quando o ego começa a chegar lá em cima. Isso é quando a vaidade quer chegar lá em cima. Você sabe o que significa a palavra vaidade, se você for um homem vaidoso? Vazio, que quer viver de aparência. Isso que significa a palavra vaidade. E quando você vê alguém que é auto-vaidoso, é uma pessoa que quer viver da aparência, mas é vazia. A palavra vaidade não é coisa boa pra gente não, irmãos. E tem gente que é tomando isso como coisa boa. Lá, o irmão Almir é vaidoso. Não, o irmão Almir é cuidadoso, cuida dele. Não é vaidoso, porque vaidoso é aquele que quer viver de aparência. O irmão Almir não quer viver da aparência, não quer viver de aparência. Ele cuida do corpo, cuida né? É diferente a pessoa que se cuida do que uma pessoa vaidosa. E aqui Pedro já estava escorregando. Já estava dissimulando, já estava escorregando, porque ele ficava de trocadilho com um e com o outro. Ele estava lá com o gentil, e quando estava lá com os grandão da igreja, queria ser que nem eles. Dissimulação, hipócrita. Isso acontece muito, irmão. O que Tiago falou? Vocês não honram os anéis, isso. E é a mesma coisa. Eles não querem pregar Jesus, eles querem o púlpito como troféu. Hoje eu preguei ali, hoje eu preguei lá, hoje eu preguei não sei o quê, hoje eu preguei. Não querem apregoar Jesus.
querem apregoar o ministério, A, B, A, C, A, B, A4, porque se quisessem apregoar Jesus, tem feiras, tem presídios, tem hospitais, tem ruas, tem um monte de lugar que se dá para apregoar Jesus. Mas não, eles brigam pelos melhores lugares nas sinagogas. E fazem questão de mostrar isso, que querem aquilo ali como troféu. Eu preguei em tal lugar, preguei não sei lugar lá onde, preguei em outro lugarzinho, eu preguei no lugar de lá, preguei não sei da onde, né, para poder mostrar que é o pregadorzão, a pregadorzona. O que ele falou? São pessoas o quê? Simuladas, não querem mostrar o quê? Sua real intenção. Pessoas que não semeiam, mas querem colher. Pessoas que não plantam, mas querem comer o fruto. Louvado seja Deus. E isso, gente, eu falo dessa forma, por quê? Para que nós possamos ficar atentos, para vigiarmos a nós. Porque Pedro era assim. O cara andou com Jesus, irmão, viu os milagres, andou sobre as águas, viu a multiplicação de peixe, pães, viu curas, paralíticos, cegos voltaram a enxergar, e mesmo assim conseguiu cair. Conseguiu cair. Tua vivência, experiência com Deus, com tudo Cristo. Isso. Viu tudo que Jesus fez ali. Verdade isso. Então nós temos que vigiar a nós. A Bíblia fala, olhe para você a si próprio. Querido, se você tem direito a vinha, amém. Mas se não tem direito, não tem direito, querido. É quem plantou é quem vai ter direito de colher a vinha. Se você quer ajudar o irmão a regar a vinha, ajude o irmão a regar a vinha, mas sem a intenção de você querer colher para você a vinha que você está ajudando, que quem plantou foi o irmão, a irmã. Preste atenção, Pedro, ele dissimulou, e a dissimulação, ele consegue atrair pessoas. Atraiu Barnabé, que também é outro que viu Paulo fazer tudo aquilo, estava indo na dissimulação de Pedro. Uma pessoa dissimulada, uma pessoa hipócrita, ela manipula outras pessoas. Ela consegue, tem isso, ela consegue manipular outras pessoas. Pedro tomou a correção de Paulo. Paulo foi lá, ó, não faz isso não, Pedro. Pedro teve a humildade, né, de aceitar a correção de Pedro, de Paulo, então é que depois Pedro começou a tomar um rumo diferente. Ele aceitou a correção. Mas o que está acontecendo, irmãos? É pessoas amantes de si próprios, se sentindo como se fosse o próprio Deus, só eu estou certo, só a minha visão bíblica é a certa, só o que eu acho da Bíblia é certo, só o que eu penso da Bíblia é certa, começa a corrigir pessoas em rede social, começa a ir até, tal, querer fazer, ser o professor do mundo. Aí vai lá em Mateus 23, são bons de palavras, mas observai-vos a sua obra, observai os seus testemunhos. Ou pensa que quando fazem algo errado, ficam escondidos, ficam abafados debaixo do tapete, aos olhos do nosso Senhor, que tudo vê, tudo contempla. E ele disse que esses serão envergonhados, irmão. Esses serão envergonhados. Não adianta, querido, é melhor você não dar certo, é melhor você ser submisso, é melhor, se isso não te gerar poucos amigos, que seja assim. A Bíblia fala, seguir a paz com todos, se assim for possível, mas a verdade, a todo custo. A todo custo. Não adianta, querido, não adianta, né? Tá bacana, hoje tá bacana essa palavra, porque é pra gente começar a prestar atenção, gente, na palavra, e não ser, como o Tiago falou, não ser só bons leitores ou conhecedores, mas ser bons praticantes da palavra. É isso que vai importar naquele grande dia. Praticar a palavra de Jesus. Todo aquele que crê em mim e for batizado, será salvo. E lá em Efésios capítulo 2, no verso 10, vai dizer que nós somos feituras do Senhor, nascidos em Cristo Jesus, para as boas obras. Não atenta contra o teu irmão, não, cara. Não atenta contra a tua irmã, não. Não maldize o seu irmão, não maldize a sua irmã, não. Pelas costas, por trás, fala mal. Faz isso não. Se o irmão está lá, às vezes o irmão está lá lutando para fazer a obra, está lá para poder levar o evangelho, tu está arrebentando o irmão por trás, está arrebentando o irmão, dissimulado, dissimulada.
Isso aí Deus não se agrada. Isso aí Deus não se agrada, tá? Quero mencionar aqui a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, que vem nos falar da apostasia nos últimos tempos. Nós, estamos vivendo dias difíceis, dias que estamos vendo aí o inimigo tomando muito lugar, muitas vidas sendo enganadas. Vou ler aqui do 1 ao 5 apenas, que também está falando, da hipocrisia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Poxa, chegou um ponto-chave. Que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo o que Deus criou, é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vemos aqui que muitos, por ensinos de homens hipócritas, fariseus, querendo ensinar o que já está sendo falado. Ensinar o que não é verdade. Impor ensinamentos que vão contra a vontade de Deus, doutrina de homem, com um pensamento já cauterizado, como está descrevendo aqui. Ou seja, já tem um pensamento, um raciocínio fora da palavra de Deus, que distorce a vontade de Deus. E Deus está realmente, como o pastor falou, Deus vê tudo. E vamos dar conta disso. Esse aprendizado é para que nós possamos ter em nossa mente o que nós devemos estar aprendendo um com os outros, com a palavra de Deus primordialmente. Não deixamos ser enganados. Apóstolo Paulo, se a gente observar bem a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem nos exortar, nos ensinar bem a nos portarmos como cristão, Ele mesmo se declara, não vive mais ele, mas Cristo que vive nele, e assim nós possamos também assim permanecer, É verdade. Eu fui ouvir um ateu. Fui ouvir um ateu a respeito desse tema. E nas palavras dele, não vou mencionar o nome dele não, mas nas palavras dele eu observei que ele, na expressão dele, foi mais crente do que muitos crentes. E eu não vou mentir não, que uma das relações que ele colocou, eu acabei me pegando. Mas eu vou observando que muitos crentes estão nessa coisa. Ao invés de usar a fé, do cristão, usar a fé para a salvação, muitos têm usado a fé para ganhar algo. Em troca, Em troca. Ou seja, tenho fé em Deus que vou ter um carro, que vou ter uma casa, que vou ter uma esposa, que vou ter uma família, que minha família vai ser... Foi a pregação lá no ponto de pregação, lá na Fonte Limpa. Ele deu só para ter as coisas, é fácil. Ou seja, a minha fé se limitando às coisas terrenas. Ou seja, acho que isso acaba levando o homem a um caminho que o inimigo gosta muito, que é o ego, que é a necessidade física. Aí chegou a chave, o ego, a necessidade de aparecer, de estar sempre no topo da onda. Isso. Eu consegui, vem para a minha igreja, está tendo a campanha disso, daquilo, que a minha igreja, Deus está operando
tá dando casa, tá prosperando na vida de fulano, dos irmãos, e aqui você vai conseguir. Mas a fé, a finalidade da fé, eu lembro que foi, né, pastor Pedrão, que é da Melodia, tem seminário, eu acompanho o seminário dele muito bom. Ele, eu não esqueço disso, tá no meu ouvido. Ele fala, a finalidade da fé é para a salvação eterna. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, não tem meio termo. Ou você crê em Jesus Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, deixando as coisas do ser humano, as coisas velhas, deixando de ser hipócrita, procurando, né, viver a palavra de Deus, e assim, né, o Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas. Louvado seja Deus, né? São 19 horas e 58 minutos. Opa, hoje a hora tá freada. Ô, glória, aleluia. Quero mandar um abraço aqui pro povo que está nos acompanhando aí. Louvado seja Deus. A missionária Valéria, paz do Senhor, a missionária Valéria, louvado seja Deus. A pastora Simone Rodrigues, aquele abraço, louvado seja Deus. É claro, ai, nossa queridíssima e queridaça irmã Ivone lá de Goiás. Aquele abraço para você, irmã, toda a sua família. E meu amigo Cláudio Rodrigues, o tio Claudinho, aquele abraço. Tamo junto. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, fortíssima audiência, né? Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos voltar para o texto, porque o texto é grande, a gente tem muito falar do texto. Ele vai dizer no versículo 14... Olha de novo, no versículo 13, ele vai começar as palavras hipócritas. Ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechas aos homens o reino dos céus, e nem vos entras, nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, no pretexto de prolongadas as orações, por isso fereis mais rigoroso juízo. Aleluia. Já começou a entrar no texto que o irmão falou. Casa da viúva, devorar a casa da viúva, financeiro, tensão financeira. E o que me chamou, não entram e não deixam entrar com as suas doutrinas, que não são doutrinas, são costumes, que colocam como doutrinas, impede dos irmãos entrar com um peso que coloca sobre os seus ombros. E toda vez que eles fazem, de vez eles fazerem discípulos para o reino, a Bíblia vai falar que fazem discípulos 2 vezes mais para Satanás. Olha, ai de vós, no 15, escribas, fariseus e hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazeis filho do inferno mais do que é de vós. Olha só o que faz a hipocrisia, irmãos. O que faz a hipocrisia? Jesus está falando em hipócritas, está chamando os fariseus de hipócritas. Eles cobravam das pessoas fazerem, naquela época eram 600, sempre falo aqui, vou falar de novo, eram 613 leis, eles cobravam que para aqueles outros que vivessem todas as 613 leis, mas eles mesmos não cumpriam nenhuma delas, poucos, algumas. Tinham só boa aparência diante do povo. Já pensou jogar esse peso nas suas costas? Tu tem que fazer isso aqui, 613 leis. Se você errar uma delas, você é culpado por todas. E eles não faziam. Por que eles continuavam assim? Porque tudo que eles faziam erravam, era colocado por debaixo dos panos. Mas chegou o quê? O Filho de Deus. Aquilo que nada passa despercebido dos seus olhos, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. E aí de frente começou a revelar para os fariseus, ó, hipócritas, e toma fariseus, Louvado seja Deus. E foi um discurso duro, conseguido como no meio cristão, esse discurso duro pros fariseus, os hipócritas, que querem viver de boa aparência. Querem gozar do evangelho? Não
viver para o Evangelho, mas gozar do Evangelho. Do Evangelho. Não querem vivê-lo, mas gozar dele, os frutos. Ele falou, ó, vão à casa das viúvas e ó, devoram. Querido, é eu que estou falando aqui, pastor Renato, eu estou falando. Eu, né, congregação B, C, eu estou falando. Quantas fogueiras você vê por aí? Envelope de 300, envelope de 500, envelope de 1000. Água disso, água daquilo, água de não sei o que, água de 100 reais, 50, 30. Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes? Ah, mas eles fazem também, pastor, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Falam. Querido, não é o que faz. Não é porque o cara que me roubou, ele vai ser absolvido. Ele vai ser ladrão, continua sendo um ladrão. Ele roubou, pô. E eles roubam as pessoas. Com as suas mentiras de fogueira isso, prol disso, eu estou falando, pastor Renato, eu. E aonde você vai buscar base bíblica para isso não existe. Não tem. Vai lá para Oséias, meu povo, padece por falta de conhecimento. E o que acontece? Acaba na mão dos fariseus e hipócritas. E eles mesmos não fazem, irmãos. Olha, eu congreguei em um lugar que só faltava falar para bater na gente, para dizimar. Ó, demônio! Depois de um tempo eu descobri que o presidente da congregação não era dizimista. Hipócritas, fariseus, cobram de você fazer, mas não fazem. Falando de mim, isso está no nosso meio, gente. Isso está no nosso meio. Claro que a minha visão de dízimo, de oferta, é a minha visão. Eu vou ali, tem que dizimar, tem que ofertar, tem que ajudar a congregação. Mas não é de um termo que você é imprensado na parede para você fazer, porque senão vai vir um demônio e vai te assolar. Deus vai soltar um demônio na sua vida. Nosso Deus vai soltar um demônio para te assolar. Nosso libertador. O nosso Deus que morreu na cruz, para lá foi pregado, foi crucificado, por amor de mim, você vai soltar um demônio para acabar com a minha vida financeira. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Como isso? Aí ele vai mais ainda, ele vai dizer, ai de vós, condutores de cego, pois que dizeis qualquer que jurar pelo templo. Olha isso aqui, meu Deus. Queridos, vai ser forte hoje, irmão. Mas está aí na Bíblia, você que está aí pode me acompanhar. Tá? E, ai de vós, que são condutores cegos, pois que dizem qualquer que jura pelo templo. Isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jura pelo altar, isto nada é. Mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior oferta? O altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu? Jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo ao hortelã e do endro e do cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Querido, acabamos de falar aqui sobre fé. Ele, ó, vocês dão o dízimo do cominho, do hortelã, mas ele diz, ó, despreza. Olha o que eles estavam desprezando. A misericórdia e a fé. A qual sem fé ninguém pode agradar a Deus. A qual sem fé ninguém pode entrar no reino do céu, porque a Bíblia vai falar que todo aquele que nele crê será salvo. Tu acha que esses aqui entrariam no reino dos céus? Porque eles desprezavam a misericórdia e a fé.
Ele diz, hipócritas. Esse era o perigo de Pedro. Estava dissimulando, estava se virando. Hipócrita. Paulo, depois que esteve lá, ele falou, estou te entendendo, o sacrifício de Cristo? Está desprezando o sacrifício de Cristo? Está voltando aos rudimentos passados? E Pedro despertou, graças a Deus. Aleluia. Meu Deus, gente, é forte isso. Tá? É forte. O que leva à hipocrisia? O que leva um ser hipócrita? Dízimo. Tá lá. Aí vem me dizer que o dízimo te manda para o inferno. Aqui está dizendo que a fé é que te manda lá. Ó, ele vai fazer essas coisas. Né, aquela lá. Ele diz o quê? Que mais importante ali, juízo, misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Porque ele disse para eles, deveis, irmão, fazer estas coisas? Porque eles eram judeus. Porque eles eram judeus. E Jesus estava falando para quem? Os fariseus judeus. Você está entendendo, irmãos? Eles queriam assolar a casa da viúva. Eles disseram, a misericórdia, desprezam a fé. Meu Deus, gente, isso aqui está tão bem explicado. O tema hoje não é nem isso aí, dízimo e oferta, o tema hoje é hipocrisia. Mas vai chegar esse tema, entrou porque os hipócritas passam na frente do templo, vê um faminto, dá o templo, mas não dá o faminto. Passa na frente do templo, vê o nu, dá o templo, mas não dá o nu. Passa na frente do templo, vê um doente, dá no templo, mas não dá o doente. E a responsabilidade da igreja passar isso para lá, não passa. Obras faraônicas. Obra disso, daquilo. Pastores ganhando milhões de salário, milhões. Não é pastor ganhando merreca não, irmão. É pastor que tem que ganhar tantos milhões que tem um apartamento no lugar mais caro do planeta, na rua mais cara do planeta, o cara tem. Aí quando chega para você, chega, sabe o quê? A migalha que cai da mesa deles. Mas o homem, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra de Deus, aceita e vive, se submete a isso. E às vezes, irmão, a gente tem que ter coragem para falar isso. Eu sei que eu vou ser criticado por você falar que você isso. Pastor, eu não estou falando de você não congregar, de ir ao templo, eu congrego, irmão. Eu estou dentro da minha congregação aqui onde eu congrego. Mas isso não me omite de eu falar o texto, falar a verdade de Deus. Eu tenho um pastor, graças a Deus, abençoado, não é religioso. Né? Não é um pastor religioso que fica cheio de religiosidade, cheio de coisa, ele comparece todo domingo, ele está, pastor presidente, ele está na escola bíblica. E vai estar ali, ó. Agora a gente não pode ficar tapando o sal com a peneira, irmão. A gente não pode ficar tapando o sal com a peneira. Projeto Missões, varão. Vou até me estender mais um pouco. Nós começamos aqui na igreja aqui. O pastor abriu as portas, conversamos com ele. Pastor, vou botar no taekwondo. Não tem problema, vai beneficiar a comunidade, vai. Pastor, vou botar ponto, não tem problema, não tem problema, vai beneficiar. Isso é amar as pessoas, querido. Não pelo que elas têm para nos oferecer. Isso é amar as pessoas porque elas são. Eu não posso mudar elas. Eu não posso, a Bíblia vai dizer que eu não tenho como mudar elas, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que convence o homem do engano, do erro e da verdade, ele sim pode. Isso aí. Então como é que eu vou botar para fora? Como é que eu não vou amar essas pessoas? Ah, mas elas fumam maconha, a outra cheira, a outra faz isso, a outra xinga palavrão, a outra... Querido, Jesus me amou desse jeito que eu era. Falando palavrão, bebendo, me drogando, me prostituindo, ele me amou. Não fez exceção de pessoas. Agora não adianta a gente dizer que amamos uns aos outros, irmão. A Bíblia vai falar aqui que nós temos que amar até o nosso inimigo. E quando ele fala de inimigo, ele está falando de pessoa. Porque ele não vai mandar a gente chamar o capeta. Quando ele fala, ó, amai até os vossos inimigos, orai para aqueles que lhe perseguem.
Ele está falando de pessoa, corpo. Aqueles que se fazem seu inimigo. Isso aí. Aqueles que se fazem. Sendo que o nosso adversário está lá em Pedro, é o diabo, que está ao nosso derredor, querendo buscar o nosso falar. Esse é o nosso inimigo de fato. Mas ele usou essa palavra para aqueles que nos se consideram inimigo nosso. Olhe por ele. E se ele pedir para você andar uma milha, ande duas. Isso é exemplo de Jesus. Agora, a hipocrisia é muito grande, irmão. É achar eu sou salvão porque eu sou o pastorzão, eu sou a pastorzona, eu sou o diáconozão, eu sou a diaconão, porque eu sou o santo dos santos. Ah, para de ser hipócrita, para de ser hipócrita. Claro que nós somos santos, a Bíblia vai relatar qualquer um que fez aí uma escola bíblica, sabe que nós somos santos de separado, irmão. Separados para anunciar o Evangelho, separados para morar no céu. Se dependesse da minha e da sua santidade, nós estávamos condenados ao inferno. Seja santo como eu sou santo. Buscar a santidade o tempo todo. Buscar a estatura do varão perfeito o tempo todo. Agora nós não podemos negar que somos falhos, que nós erramos, que nós pecamos. Às vezes não a gente querer pecar, mas acabamos no momento pecando. E Deus nos deu o céu, o véu que foi rasgado de cima para baixo. Não foi o do homem para cima que rasgou para falar com Deus, não. Deus rasgou de cima para baixo para falar com o homem. Eu estou te ouvindo, eu tenho o poder de perdoar os seus pecados, eu tenho o poder, louvado seja Deus, de mudar a sua vida, eu tenho o poder de mudar a sua história. Glória a Deus. Ele que rasgou, não foi homem nenhum, não foi santo nenhum na terra que rasgou o véu, não. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus, ele veio, opa, vocês estão muito metidão a santão, irmão. Fariseus, hipócritas, desprezando o povo, o pecador tinha que isso, tinha que comer distante, tinha que estar lá, sobre a lei de Moisés, ele estava relatando aqui. E ele é o único que cumpriu toda a lei, para que nele todas as nossas maldições fossem entregues sobre ele, naquele madeiro. Eu acho um absurdo que até hoje ainda vejo igreja fazendo campanha de quebra de maldição na vida de crente. Acho um absurdo, mas fazer o quê? Não sou contra a campanha até, irmão. Se o irmão fazer uma campanha de oração, campanha disso, campanha daquilo, eu faço campanha em casa, vou fazer uma campanha de jejum aqui em casa, eu faço. Não sou contra as campanhas malucas que se inventam aí. Eu estou falando até demais, o irmão está até quieto aqui, louvado seja Deus. Estou aprendendo. E ele diz isso. A hipocrisia é um veneno, irmão, no meio evangélico. A hipocrisia acaba, mata, leva discórdia, separação. A hipocrisia destrói o crente. E ela vem da religiosidade, ela nasce da religiosidade, a hipocrisia. Pessoas que se acham salvas porque fazem obras, como ofertar, desamar, e toda assim de segunda a terça para dentro do templo, assistir os cultos. Eu tenho um livro que eu vou dar uma dica de um livro. Dentro da igreja e longe de Deus, Rafael Melo. É barato, 30 e poucos reais, bota no PDF. Ele fala disso. Pastor Rafael Melo. Ele fala da hipocrisia. Muitos pensam que estão próximos de Deus, estão juntos com Deus. Estão perto de Deus por seguir um contato, uma rotina. Uma rotina. Acham que estão perto de Deus. E nós, quando abrimos ali, varão, começou a pau descer, pastor Renato é isso, pastor Renato é maluco, pastor Renato é isso, e pastor Renato taekwondo, luta, é isso, aquele troço todo na igreja, o pau quebrando, só na direção de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa que você tem que ter certeza, irmão. É de quem te chamou. Uma coisa que você tem que guardar na sua vida é de quem te chamou. E ele chamou eu e você, sabe para quê? Para fazer a diferença. Chamou eu e você, sabe para quê? Não para se enquadrar nos 7 reais. Para a gente se enquadrar em imitadores de Cristo. Fazer que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para eu e você exalar o perfume e o aroma de Cristo. E a Bíblia vai falar, não ser os falsificadores da palavra.
Mas pregar a palavra, falar a palavra, sabe com o quê? Com autoridade. Ser isento. Nós somos isentos. Sabia disso? Nós não podemos ser parciais por causa de placa B, placa C. E eu falar para a gente ser isentos. E exemplos. É que a pessoa vai falar, poxa, mas Jesus falou, Jesus, ele afirmou. O ponto aqui é de exclamação. Ou seja, ele disse, hipócritas! Ele exclamou. Estava a ira que Jesus estava. Hipócritas! Fecham a porta do céu, não entram e não deixam ninguém entrar. Com essa religiosidade, as pessoas morrendo do lado de fora, você fechando a porta do templo, entra, escolhendo quem vai entrar, quem vai fazer, quem vai acontecer. A minha doutrina aqui é assim, a minha doutrina aqui é assim, se quiser é assim, se quiser fazer é assim. Você não manda na igreja de Cristo, o cabeça é Cristo, quem manda na igreja dele é Ele, e é Ele que acrescenta almas para a igreja dele, não é eu e nem você. Você não tem esse direito de mandar, escolher como é que tem que entrar ou deixar de entrar. Quem escolhe é Cristo. Ah, pastor, mas a minha igreja é assim, se quiser fica, se não quiser vai embora. Tu vai ser cobrado de Deus nessa hora. Você vai ser cobrado naquele grande dia de quando você jogou para fora. Porque eu não vi respaldo bíblico aqui para isso. Porque Deus, ele andou com tudo, até Judas, querido. Judas, o traidor, ele andou até o final. Já sabendo que ele era o traidor. Que amor é esse? Vamos amar ou vamos ser hipócritas? Vamos amar ou vamos fingir que estamos amando nossos irmãos? Ou se eu vou amar quando tenho interesse, quando tenho uma cesta básica, um remédio, uma roupa? Vamos amar ou não vamos amar? Quando tem um benefício, a igreja minha me visita, também vou visitar. Eu tenho um benefício que ela me visita, a outra me visita, só vou lá porque eles me visitam, eu não vou aqui porque eles também não vêm. Que amor é esse? Que é isso, irmãos? Nós temos que começar a pregar a palavra de Deus na sua plenitude, não é ficar de discursos, falsos discursos, querer agradar A, B e C e tudo mais, e as almas se padecendo, não vou fazer isso lá na igreja porque, não, rapaz, vão me chamar disso de profanar. Olha o que eu vi, profanando o templo de Deus. Aí eu peguei, vamos lá para Coríntios. Rapaz, eu estou aqui só de Jesus. Vou lá para Coríntios. Não sabeis vós que é templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que o Espírito Santo mora em você, habita em você, mora, ele não sai de dentro de você. O templo que não tem que pecar é eu. O templo que tem que ser profanado sou eu. O templo que não pode adulterar sou eu. O templo que não pode se prostituir sou eu. Eu não posso me prostituir porque eu sou templo e morada do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Será que isso não dá para ver? Será que isso está sumido na palavra de Deus? Eu não estou falando, querido, para você não respeitar o templo onde nós estamos orando, nós se reunimos. É claro que o templo aqui é santo também, aqui na congregação profetizando, não vale nós outros, porque foi separado para os santos louvarem, foi separado para os santos adorar, foi separado para os santos estar aqui em reunião. É um lugar que nós devemos respeitar. Mas não é eu, em primeiro lugar. A gente vai ver aqui quando ele fala do templo. Ele já está fazendo menção do que ele vai criar. Tá bem, mas aquele que jura pelo templo, tá, é por si próprio, porque o templo somos nós. Ele fala, quem jura pelo templo, jura por si próprio. Louvado seja Deus. E o templo é santificado porque nós estamos aqui. Está aí na Bíblia. Poxa, então é difícil isso, não é? Isso já está no Mateus 23. E não chegou lá ainda quando ele, eu parei esse tempo, eu vou levantar outro em 3 dias. Os fariseus, como isso? Levamos anos para construir esse ali. Pois eu vou fazer isso. Ele afirmou que ia fazer e fez. Não estou falando para tirar crédito do templo não, irmão. Tem que estar bem zelado, tem que estar bonitinho, tem que estar arrumado, tem que ter tudo direitinho, porque é para Deus. E Deus não é um Deus de bagunça, Deus não é um Deus de sujeira, que gosta das coisas bagunçadas, desorganizadas. Não, até no céu é tudo organizado, principalmente no céu. E nós estamos aqui na terra ensaiando para ir para o céu. Mas os fariseus, os hipócritas, eles não veem dessa forma.
Não entram e não deixam Entrar. fecham a porta. E quando entram, manipulam a mente. Hipócritas. Olha, se mistura com fulano não. Ó, a casa de Beltrano não, que lá tem droga, tem bebida. Ó, não vai na festa do teu pai, tu vai acabar bebendo. Ó, tu não vai lá não. Querido, tá mandando eu separar da minha família. A oportunidade de eu pregar para meu familiar, eu não posso ir porque... Ó, irmão, só pode ir lá se você... Aqui eu não libero para visitar a igreja de ninguém, não, só aqui. Aqui, pelo amor de Deus, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Fala, irmão, um pouquinho, porque eu já tô até... Ué. Dá para imaginar como Deus olha, como Deus vê a atitude do hipócrita, né? Deus dá para que seja distribuído. Deus dá para que seja distribuído e eles mesmos retêm. Eles mesmos retêm, isso aí. É como se eu colocasse um filho e quisesse que eu colocasse um filho no mundo e quisesse que o filho não tivesse a própria vida, ou Exatamente. não crescesse, não evoluísse, não frutificasse, retendo um filho só para si, ou seja, Deus deu de graça, a palavra de Jesus vai falar que dou de graça, então recebeste de graça, então dei de graça, né? Dê aquilo que não é teu, não é meu, tudo que a palavra de Deus vai falar que o que eu tenho não é meu. É verdade. O que eu tenho não é meu, não tenho nada. O pastor até falou no início aí. Então eu não sou dono de nada. Tudo que eu possuo aqui, eu tenho que realmente passar para frente. Ou seja, eu recebi a salvação, então eu tenho que pregar a palavra de Deus, que é a palavra de salvação. Hoje, infelizmente, uma frase que vem doendo muito, vendo e ouvindo, muitos falarem, ofensa, como é que é? Ofensa de religião, sei. fala mal da religião do outro, mas não tem como eu não falar de Jesus Cristo se é a verdade. Infelizmente eu vou ter que sofrer a repreensão daqueles que ouvem, porque eles querem seguir a Jesus, sendo amigo de todo mundo. não vai ter. Não vai conseguir, porque Jesus mesmo veio falar, eu não vim trazer paz, eu vim trazer mas coitadinho, fulano é assim. Separação entre o bem e o mal. Fulano é assim, gente, não, aí você tá... Querido, Jesus, luz, Jesus, a verdade, a vida, é o único caminho. A verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz deste mundo, eu sou a luz no mundo. Deste mundo não, ele é a luz no mundo. Você não vai atacar, mas não. Quando você pronunciar a palavra é contra, e você vai ser automaticamente atacado daquilo ali. Vai ser... E é por amor que você vai falar, é por amor que você vai falar. Infelizmente vai doer, vai ofender, mas é o amor que você está manifestando. Infelizmente o adversário que não quer que eu e você sejamos salvos, que o seu amigo, que o meu amigo que não aceitou Jesus ainda, o inimigo não quer que ele ouça a palavra de Deus, que ouça a palavra de salvação, a qual a salvação eu e você recebemos. Infelizmente vamos sofrer repreensão. E nós temos visto aí, infelizmente na área política, meu Deus, vai ser, se nós não lutarmos contra, infelizmente nós temos que lutar contra. Não é contra a religião, mas é contra o mal. O mal, infelizmente, dias difíceis, já li aqui, né? Já li aqui em Timóteo. Dias de trevas. Os últimos dias. Os últimos dias serão tenebrosos, homens se apostatarão da fé, ou seja, a tendência não é melhorar. Eu tenho falado isso ao longo do tempo, que
a palavra de Deus vem nos trazendo isso. Que a tendência não é melhorar. A gente votar no fulano porque vai melhorar, votar no fulano vai melhorar. Não vai melhorar. A tendência vai ser piorar. Ainda que aquele que a gente colocou, que a gente colocar no poder, a gente votar para colocar no poder, ele fizer um bem durante um tempo, mesmo assim ele é errado? Mesmo assim ainda aquele ali poderá ser usado para cumprir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus vai se cumprir, não tem como eu e você retardar isso. Não tem jeito. O que nós temos é agora deixarmos de ser hipócrita, cristãos, passarmos a ser cristão, não tem cristão hipócrita. Foi uma frase que eu li do ateu. Não tem cristão hipócrita. Isso aí. Não tem. Cristão, ele é cristão. Ele tem mais aparência. Ele é guiado por Cristo, pelo Espírito Santo de Cristo, de Deus. Ou seja, então ele é autêntico. O cristão, ele é autêntico. O cristão é autêntico. Ele é filho de Cristo. Ele é realmente... A autenticidade tem um preço alto. Praticante da palavra de Deus, que não tem medo de falar a verdade, que não tem medo de viver a verdade. Isso aí, louvado seja Deus. Perfeita a colocação aqui do nosso irmão Mito. Aleluia. A hipocrisia é tão grande, irmão. Olha só. Já tocou aqui na política. Eu sou um cristão que eu tenho muitos amigos. Eu sou um pastor que tem muitos amigos políticos. Tem o irmão Claudinho, tem o Guido. Também tem bastante. Tenho bastante amigos políticos. E não vejo eles demônio nenhum neles. Não. Tá? Não vejo demônios nenhum neles. Como estão demonizando aí. Tem uns bobão. Uns bobão aí que... E pior que esses são os que mais conhecem a palavra demoniza. Engraçado, irmãos. Deixa eu falar. Olha só o tamanho da hipocrisia. Vocês vão ver agora. Às vezes as pessoas colocam time de futebol. Torcem lá na rede social. Flamengo, Vasco, Fluminense. Ensina o filho a ser Fluminense. Outro ensina a ser Vasco. Outro ensina... Vai lá e torcem nas redes sociais sendo cristãos. Uma coisa banal. Sem importância. Não tem utilidade nenhuma para o cristão. Mas a política tem. Ela vai definir se o governo vai ser bom ou mal. Mas tem uns eu não quero usar esse termo uns incubados. Eles sabem que é outro, mas eles vão ficar com medo porque eles defendem esse tipo de... eles defendem candidatos que são ligados a partidos que é a favor do aborto, é a favor do casamento entre do mesmo sexo, é a favor, agora tem uma lei. Você que está nos assistindo aí, você que quer votar contra aí, tem uma lei agora que está tramitando no Senado, que é para casar pai e filha, filha e pai, irmãos e irmãos, incesto, tá ok? Dá para entender isso? E você está sentado aí fazendo briguinha, que o fulano, rapaz, você pode até gostar de A ou de B ou de C, mas é ímpio, rapaz, aí é contigo mesmo, eu não conheço fulano em B. Eu sou cristão e o que as pautas que estão se colocando para mim é a pauta cristã. Então eu vou votar em quem tem a pauta cristã. Se lá ele vai fazer problema, se ele vai roubar, se ele vai fazer, é problema dele. Mas eu tenho que votar no que está fazendo as pautas cristãs, não pautas satânicas. Aí tem uns incubadinhos que faz dois Facebooks, um para ser o pastorzinho bonzinho e o outro para ficar defendendo político no outro Facebook. Misericórdia. Querido, se você procurar, tu vai ver, tem uns 3 assim. Aqui é o bom moço, a boa moça. Aí quando tu acha o outro Facebook do camarada ou da camarada, tá cheio de plano político. Isso é hipocrisia, cara. É uma hipocrisia ferrenha, irmão. Uma hipocrisia ferrenha. Isso tá no nosso meio, tá fedendo. Tá cheirando a podre. Isso está acabando com a igreja física na terra, física, porque a igreja que não se corrompe, que não dobra o seu joelho, ela é espiritual, porque a física ela se corrompe. Pô, pastor, eu não gosto de me meter em política, então o problema é seu, é um direito seu, eu não vou ir contra o seu direito, tu se mete, legal. Mas pelo menos, cara, analisa as propostas, procura saber. Eu tenho na minha família quem vota à esquerda e quem vota à direita, e eu vivo bem em harmonia com todos eles. Mas nós somos cristãos e nós temos que voltar em pautas cristãs. Ou não? Defesa do reino de Deus. Isso aí. Defesa do reino Quem de ganha, Deus. querido, não vai mudar a história da Bíblia. Quem ganha não vai mudar o final que está escrito aqui. Não interessa quem vai ganhar desse, não vai mudar. Isso nós temos ciência, cara. Mas a Bíblia vai falar para a gente lutar até o final.
Resistir até o final, e aquele que vencer até o final, for fiel até o fim, receberá de Deus a coroa da vida, a coroa da vitória, querido. Querida, então você, meu irmão, ou você, minha irmã, que está aí, ainda dá tempo de você voltar atrás, de você repensar, né? Ainda dá tempo. E o grande dia do Senhor vem. Já, sem demora. Segunda palavra, quando o mal prevalecer contra o bem, quando o povo de Deus, ele virá em glória. Isso aí. Ó, versículo 25, de Mateus 23. Ai de vós, escribas, fariseus, ele exclama de novo, hipócritas, pois que limpas o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de iniquidades. Meu Deus do céu, isso aqui é Intemperança. Aqui fala intemperança, né? Viu? Fala intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, ele vai, vírgula, exclama de novo, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no interior estão cheios de ossos mortos, de toda imundícia. Sepulcro caiado, ele... Cara, você sabe a importância desse texto? Você sabe a importância? Olha o que Jesus está comparando os fariseus e os hipócritas. A sepulcro caiado são bonitinhos por fora, boa aparência, já vem citando lá que fala bem. Lá no primeiro versículo, ó, fala bem, ó, mas não faça o que eles falam, faz o que eles falam, mas nunca segue o que eles fazem. Porque eles fazem, irmão, sempre fica escondido, debaixo do pano. Os erros, os pecados que eles cometem sempre ficam escondidos e querem colocar a aparência de pessoas perfeitas. Cara, eu não sou perfeito, eu sou cheio de imperfeição. E as pessoas que estão me conhecendo, que conhecem comigo, sabem quando eu estou triste, sabem quando eu estou zangado, sabem quando eu estou aborrecido, sabem quando eu gosto de alguém assim, de eu me aperfeiçoar, gostar de estar perto, sabem quando eu evito para não me contaminar, e sabem, porque eu procuro ser transparente nas minhas coisas, nas minhas opiniões, no meu posicionamento, desde de time de futebol a política, eu sou transparente, querido. A minha opinião, mas você é Deus, o Senhor vai estar condenando aquele que rouba, aquele que eu não estou condenando, a lei que condena. E vou te falar uma coisa, você que é viciado, você que está na vida do crime, você que matou, assassinou, está traficando, querido, você for preso, no centro de recuperação que nós levamos pessoas, que nós levamos no projeto, a gente não leva ninguém para lá que tiver passagem, que a polícia está atrás. Está sendo procurado ninguém, porque tem que pagar. Pastor, mas e aí a chance? Lá dentro da cadeia também é lugar de conversão. Dentro do presídio há lugar de que é pregada a palavra, querido. E nosso interesse maior é a salvação da alma, querido, querida. Então essa é uma falácia. Lá também há salvação. E no hospital, poxa, pastor, também tem salvação de alma. Nas ruas, nas bocas de fumo, também tem pregação da palavra. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Agora nós não vamos se banizar para o lado errado para a gente fazer de vitimismo, coitado. Vítima, eu ouvi isso de um pastor, chamou no privado, são vítimas da sociedade. Pelo amor de Deus, rapaz, problema da social, a criança dando, a mãe dando maconha para um bebê pequenininho. Tem que pagar quem está fazendo, está destruindo criança. Isso daí a gente tem que botar para encontrar essas pessoas, para que elas paguem por isso, para que amanhã ou depois não faça com seu filho, com meu filho, com a minha filha, com seu filho, com seu neto. Porque pimenta nos olhos dos outros, minha filha, é refresco, quando bate no nosso arde pra caramba. Eu sei o que é uma vida de drogado, eu sei o que é uma vida de família no meio da drogadição. Eu carrego todos os dias, aí a gente entra, a gente recebe aqui pessoas querendo se internar, famílias todas destruídas por causa das drogas, da prostituição. Eu jamais, querido, vou falar que essas pessoas são vítimas, porque foram escolher ir por lá. Ou através até dos próprios pais que ensinam, como nós puxamos no vídeo aí, que ensinou aos filhos que estão ensinando a usar, né, o lugar onde devia ser lugar de defesa, o lugar onde que devia ser lugar de manter a criança segura, está vendo um lugar onde elas são mais expostas. São mais expostas.
Agora eu vou ser hipócrita, eu sou santão, perdoa eles. Querido, eu não sou hipócrita, eu não cheguei a esse grau não. Errou, cadeia, vai pagar para fez, lá também tem conversão. Eu sei o que eu estou falando, tá? Eu sei o que eu estou falando. Eu passei o que passei e me converti, e não foi fácil para mim não, mas eu me converti, louvado seja Deus. Aleluia. Então isso se chama hipocrisia, são os bonitões, as bonitonas, né? Lindos, né? Boa palavra, boa aparência, mas são como sepulcros caiados. Dentro tem ossos mortos, podridão. Não tem vida ali dentro. Aparentam ter. Assim eram os fariseus, tá, irmão, naquela época. Ele vai dizer ainda, vai chegar, eu vou correndo rápido porque o negócio aqui é muito texto, é muito grande. E assim também vós, literalmente, tá? Aí no 29, ai de vós escribas, fariseus, de novo, vírgula, hipócritas, pois que edificais os sepulcros e os profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizei, se existíssemos o templo de nosso Pai, nunca nos associaríamos com eles para derrubar o sangue dos profetas. Pelo amor de Deus, já está falando, já tá ligando lá na levantação do templo. E sempre raça, aí olha ele foi. Ai de vós mesmo, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha só, meu Deus. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Meu Deus do céu. E ele, querido, o ponto é exclamação. Ele falou, serpentes, raça de víboras. Ele exclamou para os fariseus, para os hipócritas. Como escapareis da condenação do inferno? Perguntou, como, querido, como vai escapar da condenação do inferno? Não adianta nós aparentarmos salvos, irmãos. Nós temos que ser salvos. A aparência de salvo não salva. O que salva é ser salvo. Eu acho que sois de ânimo dobre, purificai-vos. Meu Deus do céu. Meu Deus. É forte isso. Hoje você não vê mais pregação dos 7 reais. Aleluia. Está na hora da gente pregar a verdade, querido. Os sinais já estão aí. Guerra. Pastor, sempre houve guerra desde a Segunda Guerra Mundial. E vai chegar, mas os outros sinais agora já se juntaram. Peste na face da terra, né? A palavra de Deus já está pregada em quase todo o planeta. São os países, poucos lugares que ainda não chegou. E a Bíblia diz que o próprio Jesus falou que aí, quando chegar, o conhecimento dele a todos os povos, aí será o fim. Está perto, irmão? Eu não duvido disso. Pastor, tu é santão? Não sou pecador. Poxa, como é que eu peco, cara? Nossa, às vezes eu falo, Jesus, o Senhor não vai me mudar? O Senhor não vai me converter mesmo? Deixar eu santo como o Senhor, porque o Senhor disse, seja santo como tu és? Porque eu ainda peco. Se eu tivesse atingido a santidade, Deus já tinha levado. Já tinha levado. Ele não deixa, não. Poxa, e hoje é aquela hipocrisia. Irmão, poxa, queridão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, querido. Está na hora da gente ser cristão de verdade, amar o próximo, não por querer algo em troca. Vou te dizer, Maria Madalena, quando pediu para cuidar do corpo de Jesus, Jesus estava morto, irmão. Não tinha mais nada para oferecer para ela, nada. Estava morto. O corpo estava morto. E ela foi ali mesmo assim queria cuidar do corpo. E vai dizer lá em Marcos 15, alguma coisa, que um senador, reto, está dizendo ali que o cara era reto, pediu o corpo para ser sepultado, para sepultar o corpo, um senador. E a Bíblia vai dizer lá em Lucas que as viúvas, as mulheres dos senadores e governadores que se converteram ajudavam Jesus. Ele falar que política, poxa, aí você ensina, vai lá e comenta futebol, vai lá e faz isso. Futebol pode, política é do capeta, futebol não, futebol é de Deus. Isso é fariseísmo, cara. Isso é hipocrisia. Isso é uma hipocrisia tremenda. Pode falar disso, pode falar do jogo de não sei o que, do jogo de tênis, pode falar da Fórmula 1, pode botar isso, vamos ver quem é o melhor. Qual é o teu melhor time? Meu time é isso, é aquilo lá. Mas falar de política não pode, porque o crente não pode. Está fazendo jejum. A Bíblia fala para eu orar pelos meus governantes, está lá. E quem governa agora nesse momento? E gente estudada, cara. Gente estudada.
consegue cometer essa gafe, consegue, sabe por quê? Porque defende a sua própria ideologia. Não defende o que está escrito na palavra. Pô, Daniel, pô, governador, José, meu Deus do céu, irmão, onde que eles pegam com a Bíblia e somem com a Bíblia? Outro veio hoje, vem com um texto lá de Saul. Ah, às vezes corrompeu Saul, até o Moisés se corrompeu porque ele quis. Depois levantou e não fala de Davi, não? Foi o maior governador de Israel? Foi o maior rei de Israel? Não fala, aí falou de Saul, mas eles procuram só coisas para poder atacar. Saul se corrompeu e Deus logo destruiu ele do reino. Rapidinho tirou fora. Pô, pelo amor de Deus, eu não sei que base bíblica. Gente estudada, filho. Estudada, lê livro e eu falo, gente, não deixa de ler esse livro. Deixa eu ver aqui de novo. Eu tô lendo ele no PDF. É porque vai buscar o livro de tal, aquele que é famoso, teólogo famoso, blá, 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 esquece. O cara aqui não, é o livro mais vendido do Brasil. Dentro da igreja e longe de Deus. Ele fala de religiosidade. Ser religioso. Compre, é baratinho, gente. No PDF vai custar, ele a vocês, a PDF vai custar vocês uns 17, 23 reais. No máximo, vai vir PDF pro seu telefone. Ou compra na livraria, pela internet, é 39, eu acho 40 reais no máximo. É mais um livro bom. Nosso livro manual é a Bíblia. Mas ele vai te dar suporte para você entender melhor a palavra. Né? Então hoje o programa a gente está meio assim porque a gente tem que acabar com essa hipocrisia, irmãos. Tá? Pessoas faz isso, torce, uns vão para a praia, estão sempre na praia e quer te bater porque você está orando pela sua nação. Você está jejuando pela tua nação. Aí quer te bater, mas vão para a praia, na praia só tem mulher? Nua. Não estou falando que eu não posso, é proibido? Não é. Os seus olhos são o que você vê, né? A candeia do seu é seus olhos, né? Se todos os seus olhos estiverem entregues, todo o teu corpo também está. É contigo. Mas a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Do mal. Aí vem como todo santão, entra para lá e rapaz, os crentes estão se perdendo, estão vendendo o púlpito da igreja, estão vendendo a igreja não se vende, querido. A igreja ela é santa, imaculada, sem mancha, sem mágoa, louvado seja Deus, a igreja vai para o céu, querido, a igreja vai para o céu, queira eu ou você, se eu estiver nela ou não, ela vai para o céu, ela não depende de mim, porque é uma promessa, e a promessa diz que a igreja é vitoriosa, que a igreja vai vencer, ponto final. Dependente se o irmão vota em B, se vota no C. Agora, a hipocrisia mata, cara. Mata. E está destruindo, separando crente. Separando crente. Guerra. Guerra espiritual. Está sendo mais guerra espiritual. Um vai para a igreja, vai lá pedir voto, sei lá o que for, vai. O outro vai para terreiro, filho. Não tenho nada, cada um segue sua religião, mas é só fácil escolher. Ué, nós cristãos vamos escolher quem vai, nós vamos escolher quem vai para a igreja ou quem vai para o... Pelo amor de Deus, meu irmão. Pô, deixa de ser hipócrita, deixa de ser fariseu, pô. Aí não pode, aí para futebol pode, ensinar o filho a ser flamenguista, tricolor pode, agora ensinar o filho a votar nas suas convicções do que você como pai não pode. Pô, não estou entendendo, cara. Essa hipocrisia, gente, é que tem que acabar. Crente em cima do muro não existe, filho. Lugar de cima do muro é do capeta. Se tivesse no muro, já escolheu o teu lado. Exatamente. Crente em cima do muro é lugar pro capeta. Já é do inimigo. Não tem posição de nada. É aquelas, sabe, aquelas mimimi se vitimizando o tempo todo. Fica se me vitimizando. Se fazendo de... pelo amor de Deus. Posta aí quando você cair em adultério. Posta aí quando você vai conversar com as irmãs no secreto. Aí, posta aí, pô. Agora, pelo amor de Deus, irmãos. Pô, já está no tempo, cara. Deus nos levantou para ser guerreiros nessa terra, para ganhar almas para Jesus, para lutar, batalhar, para estar na linha de frente, para estar evangelizando, buscando pessoas, abrindo as portas para que as pessoas possam entrar, ouvir a palavra de Deus. Isso que Deus nos chamou. Eu, pastor Renato, tá? Eu estou falando, eu, pastor Renato, estou falando isso. O irmão Almir tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, a base da Bíblia, né? A minha congregação tem a visão do pastor presidente, que é o pastor Hamilton. Um abraço, pastor Hamilton, Deus abençoe o senhor, louvado seja Deus, né? E o pior é que essas pessoas, elas fazem intriga, fazem guerrinha, fica falando mal de você pelas costas, fica pegando cara, isso é falta até de caráter, já não é mais nem hipocrisia, já é falta de caráter, de caráter, de conduta.
Irmão, eu sou assim, quando não dá pra andar junto, ó, não fica pra lá, acabou. Não fico, poxa, irmão, Almir, ó, fulano, papapá, não é um cara, mas, pô, então pelo amor de Deus, irmão, na hora de se converter, Jesus, louvado seja Deus, né? Aleluia, 20 horas e 47 minutos aqui no Missões Web, a rádio que faz mil sons com você, louvado seja Deus, papo de cristão, louvado seja Deus, oh, glória, louvado seja Deus. Mandar aquele abraço para a missionária Roseli Pimentel, de Maricá, louvado seja Deus, também nos acompanhou aqui, em nome de Jesus. Ela disse assim, não adianta eu pregar valores no altar e ir contra eles na prática, apoiando aqueles que desprezam valores bíblicos, isso é uma das maiores hipocrisias. Eita Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus. Gente, não deu para expressar tudo, que ainda falta ainda. O tempo já estourou. Vou chegar aqui no último, só para a gente acabar aqui, ó. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia... Opa, já pulei no 24, é no 23. Não, 23. 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, não vereis mais, não que digas bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jerusalém, está na hora da gente acordar, queridos. A gente sair desse sono profundo que nós se encontramos, dessa hipocrisia que tem tomado as nossas congregações, as nossas igrejas. As pessoas que fazem ovelhas para si próprio, usando o nome de Jesus para se beneficiar. Pessoas que não mostram a sua real intenção, né? Está na hora da gente despertar para essas coisas. A Bíblia fala que o limpo se limpe mais, e o sujo que se suje mais. Ninguém ficará. Ah, pastor, só quem pode me julgar é Jesus. E você não tem medo disso, não? Que Ele que vai te julgar? Um Deus que te vê em todos os instantes, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo que você faz, você não tem medo dele te julgar, não? Naquele grande dia, todos nós chegaremos diante do tribunal e seremos julgados segundo as nossas obras. Louvado seja Deus, irmãos. Tempos já são maus, irmãos. Coloque o máximo de pessoas ao alcance do Evangelho, irmãos. Não é um Evangelho pintado, não. Um Evangelho falado, um Evangelho que não pode se mover, mas um Evangelho que move o ser humano. Um Evangelho que tem compaixão das pessoas. Um Evangelho que foi feito para a gente praticar, não só falar dele, mas praticar. A maior maneira de nós sermos gratos com Deus é praticando o Evangelho de Cristo. A maior gratidão que nós podemos ter com Deus, de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos salvamos, é praticando o Evangelho de Cristo. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu vou deixar aqui o irmão Almir falar aqui a consideração dele final, que hoje ele ficou meio só olhando aqui para mim, até meio assustado, meio arregalado, né? Louvado seja Deus, mas que ele dá um papo que a gente tem que falar, e o papo de cristão, irmão, vai buscar esses assuntos que estão matando os cristãos, tá? Botar essa galerinha aí que gosta somente de falar, de criticar e não faz, de cobrar para você fazer principalmente o que eles mesmos não fazem, ver se eles se convertem, né? Se convertem novamente, se é possível se converter novamente, né? Porque a palavra de Deus diz que quem que bebe da água nunca mais terá sede. Vocês acompanham a carreira do pastor Renato. Quem me conhece esses anos todos sabe que eu sempre fui desse jeito. Sempre. Moldado por Cristo, mas cansado, fadigado, que a peleja é dura, irmão. Muita paulada, muita pedrada. Mas eu não desisto dela, não.
Porque no dia que o meu Senhor voltar, oh glória, no dia que o meu Senhor voltar, eu quero estar com Ele. Eu quero ouvir dele: vem, amado do meu Pai, amado da minha alma. Eu quero estar diante do trono dele dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer: valeu a pena, Senhor, esperar. Valeu a pena. Toda a perseguição, toda a paulada, toda a pedrada, tudo que levantaram contra a minha vida, valeu a pena, Senhor. Que me usa como estímulo, combustível para a minha fé. Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Que não existe evangelho de zona de conforto. No evangelho é entrega. Paulo lhe botou e falou assim: eu trago em mim as marcas de Cristo em meu corpo. Batalha. Oh Deus. Aleluia. Bem, só me resta dizer aqui: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Que possamos estar vigilantes, procurando realmente ser cristão, procurando pregar realmente a palavra de Deus, falar da verdade, da qual nós somos salvos, nós somos participantes. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo se mova em nós o amor de pregar a palavra, de resgatar outras vidas que estão se perdendo. Eu quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade de estar aqui junto, aprendendo. Eu confesso que eu estou aprendendo muito aqui com o pastor Renato. Deus tem me colocado, né, do lado dele. Eu pedi a Deus para que me colocasse perto de alguém que eu pudesse realmente praticar a palavra, botar em prática o que Deus tem cobrado a mim. E aos últimos tempos Deus tem cobrado nas igrejas, Deus tem cobrado posição do povo evangélico, do povo dele, posição. Então que possamos realmente nos colocar, nos posicionar como cristão, para que Deus possa assim estar usando. Eu agradeço a Deus, que possa Deus estar abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém? Que na próxima segunda nós possamos estar juntos outra vez. Oh, glória! Lembrando a você que quinta-feira tem programa Profetizando no Vale aqui no Missões Web, das 20 horas às 10 horas. Louvados com a missionária Valéria e as irmãs aqui que estão sempre reunidas e estão sendo bênção no campeão de audiência, tá, irmão? Só pela www.tv Rádio ou pela Palavra da Verdade, tá? Vai estar aí no Facebook. Aí ouça, você que está nos ouvindo, preste atenção nesse louvor. Preste bastante atenção nesse louvor, porque é tudo que a gente tem que fazer, né? Que a igreja tem que fazer. Está clamando por socorro. Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O que você tem feito enquanto muitos estão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Meu Deus. Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir. Pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo. Já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará. E onde estão os frutos seus? Oh, glória! Levante, não temas, você é chamado. O ID de Cristo está sobre você. Tá sobre você, meu irmão.
aquário chamado terra, está indo sem pescar as almas que estão em nome de Jesus. Que ela venha se juntar à igreja de Cristo, para que naquele mesmo dia a gente possa estar juntos em uma só canção, uma só adoração, uma só louvor. O mundo clama por socorro. O que você tem pra dar? Não temas, não fale. Falta para você tomar uma posição. Multidões estão olhando pra você. Proclame e fale. Conte ao mundo o que Deus pode fazer. E a gente vai ficando por aí, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Quero agradecer por você que ficou com a gente até agora. Pessoal da Palavra da Verdade, né, em Bauru, louvado seja Deus, abençoe vocês. Tá? Nós estamos aqui no mesmo pensamento de levar a palavra de Deus. E palavra dura não mata ninguém. Não mata. O que mata é adultério, prostituição, pecado. O pecado é que mata as pessoas. É o pecado que separa o homem de Deus. Louvado seja Deus. Então creia no Senhor Jesus, que será salvo você e a sua casa. Tá? Fique na paz. Deus abençoe em nome de Jesus.